outras questões também estão relacionadas ao Flash. O Flash, quando surgiu, ele foi um grande avanço, eu diria, né? Só que ele trouxe também grandes problemas. O que aconteceu? Tempestade de animações. Toda a empresa achava, não, para o meu site tem que ser em Flash, todinho em Flash. Por uma tecnologia, né, Luciane, que não dava suporte na época. Sim, muita gente usava conexão de escada. E você enchia a sua página de Flash, e como é que carregava uma página dessa com conexão de 2, 3K por segundo? Então era bonito, era lindo, né? Era que se você tivesse um bom designer, um bom desenhista que fizesse, então era uma coisa do outro mundo, né? Mas isso acarretou muitos problemas, que também não tinha botão voltar, tinha vários outros recursos que não eram atingidos, né, com Flash. Então, só que o que aconteceu? Hoje ele já não é muito utilizado. Então ele é utilizado, o designer, ele reconheceu que esse não era uma ferramenta para desenvolvimento de uma página toda, mas sim para algum recurso que do modo convencional de desenvolvimento não permitia. É isso aí. Bom, então, pessoal, quanto ao Flash, aí fica a dica, né, de só utilizar para questões importantes. E continuando, o próximo item, então, são listagens de pesquisa de baixa relevância. O usuário encontra muitos sites, né, de busca que não tem uma pesquisa eficiente, né, não retornam para ele páginas relevantes que ele tá querendo, né, olhar de um determinado assunto. Então, isso também é uma questão que ainda não foi resolvida. Bom, na sequência, nós temos, então, mais alguns problemas, né, mais alguns problemas. Então, esses problemas são problemas que foram atenuados pela tecnologia. Então, foram problemas que eram problemas críticos, hoje em dia a tecnologia evoluiu, não são mais. Então, um deles aí, como a gente pode ver, eram os vídeos, né, e as multimídias, que a gente cuidava muito para pôr nas páginas, mas hoje em dia, com a largura de banda e com as novas técnicas de compactação de áudio e vídeo, já tornaram bastante possíveis, então, esses vídeos serem disponibilizados na web. Que eu digo o YouTube, né, que é um sucesso mundial, baseado somente em vídeos. O próximo item que nós temos aí, então, os layouts congelados. São layouts que são muito grandes, não cabem na resolução do usuário, acabam gerando aquelas barras de rolagem que o usuário detesta, né? A gente sabe que ninguém gosta daquelas barras. Por quê? Porque no mouse, alguns mouses ainda tem o scroll vertical, né, que você pode baixar a página ali. Mas não surgiu nenhum mouse ainda que tem um scroll horizontal. Então, a gente sabe que isso aí fica meio difícil, ter que ficar rolando barra. Então, não é uma prática muito comum tentar sempre adaptar uma resolução boa para uma determinada que seja bastante comum para todos os desktops aí. Próximo item que nós temos é a incompatibilidade das várias plataformas. Então, ter ciência mesmo de que quando você está desenvolvendo uma página, ela vai ser executada em vários tipos de browser, em vários sistemas operacionais. Então, procurar testar nesses diversos browsers aí para ver se a página vai ser mostrada da mesma forma em todos eles, né? Então, uma questão bastante crítica. Daí a gente chega então no outro grande item, né, do que mudou desses anos para cá, né? O que o usuário basicamente mudou é que o usuário se adaptou à internet, tá? Uma coisa, hoje em dia o usuário é totalmente adaptado à internet e aí ele também reconhece padrões, né, que a gente tem na nossa rede atualmente. Um padrão bastante encontrado numa página aí, se vocês forem observar, você tem à esquerda um menu de algumas opções, à direita talvez tenha outro menu, em cima também alguma barra de informações, e geralmente a informação principal onde é que ela fica, no centro. Então, esse é um padrão bastante adotado na web aí, que o usuário já está bastante adaptado. E devido então à adaptação do usuário, né, devido à sua utilização na web há muito tempo, então isso também veio atenuar alguns problemas que ocorriam antigamente. Então vamos ver quais seriam esses problemas. O primeiro deles seria a clicabilidade incerta. Ou seja, o que acontecia antes? Como o usuário não tinha experiência, ele não sabia onde devia clicar. Por quê? Porque é aquela questão que eu falei, tinha imagens que eram links, né? Tinham links que não estavam divulgados ali. Então, só que o que acontece? O usuário passou a se acostumar com isso. Ele vê uma imagem, pode ser o link. Uma questão muito importante é que ao apontador do mouse, né, foi introduzido, né, a representação de informações. Então, quando a gente passa o mouse sobre um link, a gente tem aquela mãozinha. Então, aquilo já é um aviso, que aquilo ali é um link que vai levar a alguma outra informação. Então, o outro problema que a gente encontra, que foi atenuado, é a barra de rolagem. Antigamente, o usuário não estava familiarizado em rolar páginas. Na verdade, pesquisas mostram que ele nem fazia.
Então, isso acabou, né, com a experiência do usuário de utilizar o sistema, uma página, ele foi perdendo esse medo, né, de buscar pela informação. Então, esse problema então, já está totalmente resolvido. Na sequência, então, nós temos o registro. O que significa o registro? É aquelas questões referentes ao cadastro do usuário. Antigamente era uma barreira, o usuário eu não vou me cadastrar, como é que eu vou oferecer minhas informações para uma página que eu nem conheço de onde veio? A URL é complexa, né? Sim. Então, a tecnologia, atualmente, ela mudou de tal forma de que antigamente um endereço que era muito complicado para um usuário, hoje em dia não é tanto, porque os browsers já mantêm um histórico de links mais acessados, você tem os seus favoritos, então você pode guardar o link, que na primeira vez provavelmente você vai ter que digitar, mas depois já vai estar lá um acesso mais rápido. A outra questão que foi atenuada, então, os menus, né, suspensos em cascata. Então, esses menus são bastante críticos, porque eles deixam o usuário um pouco perdido, e a gente tem que cuidar bastante para usar eles, então, de uma forma mais amena e não poluir muito a interface. Nós temos aí a próxima questão, o que mudou, né? Então, na verdade, a percepção dos projetistas mudou. Então, na verdade, o que acontece? Os projetistas, então, deram o braço a torcer e viram que nem sempre o que eles querem fazer é o melhor. Então, atualmente, eles são muito comedidos na questão de ponderar a questão de como eles vão desenvolver essa interface para não ser muito agressiva, né? Não ser muito inovadora, como a Luciane mostrou a questão dos ovos lá, que vai deixar o usuário, então, totalmente perdido. E, por mais que seja um design futurista, não vai causar o impacto que deveria causar. Além disso, Luciane, nós temos a questão dos plugins, né, a tecnologia de ponta. Os plugins eram um caso bastante crítico, que, como a gente falou, às vezes você desenvolvia um site que usa um determinado plugin, e aí chegavam nos browsers dos usuários e não tinha o plugin, né? Então, é uma questão muito séria. Então, a tecnologia atualmente ela já melhorou no sentido de que alguns browsers eles já fazem a atualização automática de plugins. Então, mantém o browser sempre atualizado, permitindo que o usuário tenha acesso às tecnologias, as últimas, né? Outra questão é a interface 3D com os usuários, que, apesar de ser uma interface bastante futurista, para o ambiente web não colou muito, porque ele é muito complexo, deixa os usuários perdidos, né? Às vezes demora para carregar. Então, o pessoal aí meio que abandonou a ideia de você ter ambientes 3D na internet. O que nós temos é o design poluído. Então, essa questão é primordial, você evitar de botar muita informação ao mesmo tempo, para que o usuário não vai conseguir absorver tudo isso. E além de ele não conseguir absorver, ele vai se perder, né? Não vai conseguir chegar ao foco principal da sua informação, do seu negócio, do propósito que é a sua web page. Então, bom, e a gente continua então com mais alguns problemas, né, que são encontrados então, que seria componentes gráficos personalizados. Então, os projetistas, eles às vezes inventam, né, alguns componentes, que isso também pode prejudicar a usabilidade. E expor quem está por trás das informações é muito importante, uma boa prática, né, o usuário ser avisado, ser mostrado para o usuário com quem que ele está, né, atuando. E a solicitação prematura de informações, que tem um pouquinho a ver com o cadastro, né, que muitas empresas, o que elas fazem? Solicitam a informação, né, para o usuário logo de cara. Então, isso os projetistas viram que não é legal, né? Então eles passaram então a fornecer essa informação a partir do momento que o usuário for realizar uma compra, por exemplo, né? A partir do momento que ele mantém uma relação mais fechada, né, com aquela empresa. Bom, quanto aos problemas seria isso, pessoal.